essa altura aqui. O que eles falam? Pô, por que a gente não pega e coloca a mangueira na horizontal, né? Disso aqui eles foram para aqui, ó. Então, a mangueira está assim e ela está na horizontal. Ela vai jorrar água, uma hora a água vai cair também. Só que eles conhecem a altura. Nesse caso aqui, a altura que eles colocaram é de 1 metro. E falaram para medir essa distância horizontal. E eles mediram também. E aqui foi de 3 metros. A partir disso, a ideia é calcular o alcance vertical. Então, quando a gente pensa aqui em alcance vertical, né? Por que a gente pode usar essa informação aqui para calcular o alcance vertical? Alguém consegue me dizer o que eu consigo usar? Eu tentei fazer com movimento uniforme, mas não tenho tempo. É que na realidade ele não é uniforme, né? É que a minha pergunta é o seguinte: por que que você, por que funciona, né, fazer esse experimento aqui, colocar na horizontal, calcular a distância, na horizontal que a água cai, né, conhecendo a altura, e consigo usar isso para calcular esta altura máxima? Na realidade, é porque com isso você vai conseguir calcular qual é a velocidade de saída da água, né, da mangueira, que é a velocidade, pode chamar de velocidade inicial aqui. Então, com essa velocidade, usando as equações que a gente conhece, né, a gente vai conseguir escrever, por exemplo, Torricelli, né, essa altura. Na realidade, como a água aqui ela sobe um pouco, para e cai, é que nem uma queda livre mesmo, um lançamento vertical, a gente vai ter a situação de que, nesse ponto de altura máxima, onde a água vai parar e cair, a velocidade é zero, a gente vai fazer v quadrado inicial menos 2g, a altura máxima. E com isso, a gente vai conseguir isolar nossa altura máxima aqui, né? Que a altura máxima vai ser v quadrado zero sobre 2g. Não sei se vocês estão conseguindo entender porque eu estou pensando dessa forma. Todo mundo está me acompanhando aqui? Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou falando isso? Se eu conheço a velocidade de lançamento, eu sei qual é a altura máxima, porque é um movimento uniformemente variado, né? Isso aqui é uma equação de movimento uniformemente variado, tá? Beleza. Então, tendo dito isso, essa é a ideia do experimento. Com essas distâncias aqui, eu consigo calcular a velocidade inicial e depois calcular a nossa altura. Então, vamos lá. Lembrando um pouco aqui do lançamento
Isso aqui é um lançamento horizontal, né? A gente sabe, vamos escrever nossas equações aqui embaixo, né? Lançamento horizontal, tá? Na direção horizontal, se a gente desconsiderar a resistência do ar, as nossas equações são o Deus vê tudo, né, em x, dx igual a v zero vezes o tempo. Então, é um movimento uniforme em x, né, na direção x, considerando que o x está para cá, tá, pessoal? Ó, nosso eixo, vou representar, vamos dizer que o y está para cima, do lado aqui. É um movimento horizontal, aliás, é um movimento uniforme na direção de. Em y, né? Como é que a gente faz para isso? Tem uma que a bolinha vai. A bolinha não, a água vai estar caindo. Então a gente tem a nossa equação do movimento vertical, né? Só que na realidade ela vai cair em direção ao ponto zero. Imagina que eu estou na altura 1, ela vai cair do 1 para o zero. Então a tua altura final é zero. E a tua gravidade vai atuar. Aliás, ponto aqui que eu esqueci. V0t menos meio gt quadrado. E a tua gravidade vai atuar diminuindo a altura. Agora, uma coisa para a gente pensar aqui. Se eu lancei a água na horizontal certinho, esse jato d'água aqui está certinho na horizontal, qual é a velocidade na vertical? Quanto vale o V0y aqui? Repare, esse aqui é um V0x, né, em x. Em y é um V0y. Eu lancei na horizontal com uma velocidade que eu quero descobrir, mas está certinho na horizontal. Então, qual é a velocidade na vertical? Alguém consegue pensar aí? Quanto que é esse cara aqui, né? É zero. Isso aí, obrigado, Suzy. É zero, né? Ó, não sei se vocês estão entendendo bem. Esse cara vai dar zero. Por quê? Eu tenho aqui teu eixo Y, teu eixo X. Aí o teu V0 está na direção do X, da nossa partícula aqui, só para representar. Como é que a gente fazia para projetar, né? Quando eu tinha um ângulo aqui, por exemplo, se o V0 tivesse um ângulo θ. Quem lembra aí disso aqui, né? O V Y era o V0
seno de θ e Vx vezes 0 cosseno de θ. Só que quando ela está perfeitamente na horizontal, qual é o ângulo aqui? Quando ele está na horizontal? Quanto vale o ângulo θ? É zero. Então, isso é uma forma de pensar por que o teu V0y aqui é zero. Tá? Porque o seno de zero, reparem, o seno de zero é zero. Então, por isso que ele não tem velocidade na. Isso é uma forma de entender, né? Que ele não tem velocidade na vertical. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Estou sendo claro aqui. É que essa é uma questão que ela é um pouquinho chatinha. Que ela tem vários conceitos por trás, né? Tá? Então, beleza. Ok. É, então, agora a gente vai precisar calcular o nosso tempo de queda, tá? Por quê? Porque esse tempo de queda também vai ser o tempo aqui da nossa distância para a gente calcular a velocidade, beleza? Opa, apaguei meu. Então, vamos lá. Vamos passar esse cara aqui para o outro lado, né? Passar para o outro lado dele. Vai ficar aqui meio GT quadrado igual a H0. Logo, desculpa, não H0 que eu usou. O T ao quadrado é 2H0 sobre G, né? Se eu passar o G dividindo 2 multiplicando, certo? Logo, T é a raiz de 2H0 sobre G. Esse é o nosso tempo de queda, né? Que é o tempo de queda. Que é o tempo que eu levo para ir da minha altura inicial, em Y, até cair, né? Na realidade, eu desenhei isso aqui muito retinho, né? Ele não cai assim. A gente já sabe qual é o formato que ele cai, né? Como é que ele cai, pessoal? Como é que a água vai cair aqui? Qual o formato? Uma parábola, né? Na realidade, tudo que eu desenhei era uma parábola, só que estava bem. Um formato bem. De uma excentricidade grande. Então é assim, uma parábola. Beleza. Então ele vai perdendo a altura, né? E ele leva esse tempo aqui, que é dado por essa fórmula aqui. Tá? Vamos calcular ele, então? Calcular ele, então, aqui. Tempo é o tempo de queda, que é a raiz de duas vezes qual é a altura? É 1 sobre 10. Tá. Que vai dar a raiz de 2 sobre 10. Beleza. É, agora, pessoal, o que a gente faz? A gente vai usar a equação para x. A nossa distância em x, repare que a nossa distância em x a gente conhece, é 3 metros. Então, se a gente usar essa equação aqui, ó, do movimento uniforme em x, vai ficar aqui 3 é igual a V0 vezes o tempo
E o tempo é o V0 agora. É isso aqui, né? O tempo é dado por raiz de 2 sobre 10. O V0 vai ser o 3. Se eu elevar ao quadrado dos dois lados aqui, né? Ficar aqui 9 igual ao quadrado de 0, 2 sobre 10. Só para passar essa raiz para o outro lado, né? Então, sobre 2 é igual a raiz de 90 sobre 10. Isso aqui, claro, em metros por segundo. A gente pode fatorar um pouco essa raiz, mas não vou fazer isso agora, não. E agora que a gente tem o nosso V0, onde é que a gente pode aplicar? A nossa equação que a gente pensou lá no começo, né? Da altura máxima. A altura máxima é o V quadrado zero sobre 2G. Esse cara aqui ao quadrado é 90 sobre 2, né? Ó, a raiz ao quadrado vai dar o próprio número que está dentro da raiz, sobre 2 vezes 10, né? E aí, se a gente repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? A gente vai chegar aqui. Vezes 1 sobre 2 vezes 10, né? O inverso desse cara aqui de baixo, tá, pessoal? Que vai dar 90 sobre 40, que é 3 sobre 2. Deixa eu ver se eu viajei em algo. Talvez eu esteja esquecendo de algum detalhe. Tá, deu 3 sobre 2, que é 1,5, mas eu lembro que não era isso. Rapidinho, pessoal. Deixa eu conferir aqui. Acho que eu esqueci de algum detalhe. É 2,25, não é, o Lindinho? É, eu esqueci de algum detalhezinho. Peraí, deixa eu verificar aqui. Porque a pessoa tinha na cabeça quando pessoa essa questão. Né? Ah, você conseguiu, Linda, chegar em 2,25? Ah, legal. Eu acho que eu devo ter errado alguma conta aqui, então. Como é que você fez aí? Mostra aí pra gente, por favor. Devo ter misturado algum passo a passo aqui. Mas eu vou checar aqui também, na minha solução. Feito anterior. Ah, claro. Raiz de 45, né? Ah, tá. Eu devo ter misturado uma continha aqui. Obrigado, Lindo. Isso é mal de engenheiro, de novo. Uma coisa que vocês têm que saber sobre os engenheiros, pessoal. Nós somos extremamente preguiçosos para fazer conta. A gente usa calculadora para tudo. Então,
Às vezes acontece de errar a conta, tá? Então, o método estava certo, tá? Só que eu errei uma continha. Isso acontece muito, tá? Ainda bem que hoje em dia a gente tem computador para fazer conta pra gente. É como dizia o provérbio: engenheiro sem sua calculadora não é nada. É, então, peraí, que vai dar 45 sobre 20 igual a 2,25 metros. E é a letra E, né? Ah, desculpa, é a letra B. É a B. Ahn, então, pessoal, não é tão complicado assim, tá? É que eu sei que tudo bem, você pode até ter achado complicado, beleza. Mas a ideia não é tão complicada. Tipo, a parada é que para eu explicar a questão para vocês, eu tenho que explicar os conceitos de cada parte, entendeu? Isso demora. Mas quando você vai resolvendo, se você está com o passo a passo enraizado, é mais fácil, entende? Eu vou mandar essa resolução aqui, PDF, tá? Mandar aqui no Word. E vamos mandar aqui no materiais de física, resolução, questão da lista. Ah, acho que eu não consegui porque chegou no raiz de um subsídio que eu achei que tinha errado. Pode ser também. Então, essas coisas de conta a gente tem que treinar sempre, sabe? Da lista 3. Pessoal, então enviei aqui no materiais de física, tá? A resolução aqui para vocês acompanharem. Ah, entendi o lindo que você falou aí. O Enem, então, uma coisa que vocês podem. Não, de nada. Podem trazer, fiquem à vontade para trazer dúvidas, tá? Aí tudo bem se demorar um pouco, se consumir um pouco o tempo da aula, posso dar uma parte da aula num dia e no outro. Continua tudo bem. O importante é que vocês tirem as dúvidas, né? Porque a física se aprende praticando, sabe? Então é importante isso. Tentem fazer as listas, mesmo que não consigam. É, então, uma coisa que vocês podem sempre lembrar, né, que o Enem ele não vai te fazer uma conta complexa, super complexa, né, ali, sabe, na hora. Eles vão te ajudar, geralmente, né, com os números mais tranquilos, que nem a Nina estava falando aqui. Então, às vezes fica muito complicado, se você está resolvendo uma questão que está muito complicado, vale a pena às vezes rever o passo a passo, se você complicou alguma coisa. Beleza. Então, todo mundo entendeu, pessoal? Deu para pegar aí a explicação aí, o método? Boa. Beleza. Sempre que vocês fizerem uma questão de física, o que vocês podem fazer depois? Vocês podem pegar e escrever verbalmente no papel, né? Como é que foi o passo a passo para resolver a questão? Isso ajuda muito a memorizar e entender o jeito de fazer. O nosso cérebro, ele funciona dessa forma, né? Você só lendo uma coisa não é a mesma coisa do que você pegar e escrever e fazer. Então, esse é um método de estudo muito bom, né? Então, vamos prosseguir aqui com a nossa aula, tá? Hoje a gente vai falar dos princípios da dinâmica. Então, o que é dinâmica, né? É uma parte da mecânica
Então, a gente está no conteúdo de mecânica, tá? Ele mesmo. E a parte da mecânica, que a mecânica nada mais é do que o estudo do movimento, né? Então, a dinâmica é a parte da mecânica dos movimentos e as causas que produzem ou modificam os movimentos, tá? É, eu vou- e hoje, na aula, a gente vai entender, né? Antes a gente estava estudando cinemática, que é o estudo do movimento sem se importar com a causa dele. Na cinemática, eu só quero saber como é que foi o movimento. Agora, o que causou, não estou nem aí. Na dinâmica, eu vou ver, pô, o que ocorreu para esse movimento ser gerado. Vocês conseguem pensar qual é a causa do movimento? Alguém sabe me dizer? Qual que é a causa do movimento? Uma força. Exatamente. Essa foi a grande sacada do nosso querido Isaac Newton. Estudar a força, que é a causa do movimento. Então vamos começar falando de massa. Né? A gente tem aqui a imagem de uma balança, né? Esse aqui é um tipo de balança chamado de. Uma balança funciona com base no equilíbrio, né? Então, se a tua massa B aqui for igual à massa A, você vai conseguir comparar e ver quanto que pesa a tua outra massa. Mas como é que vocês definiriam massa, né? O que é massa, pessoal? Já adianto que não é uma coisa tão fácil de definir, né? Mas o que vocês acham que é massa? Peso dividido pela G? É, você deu uma definição que eu gostei, Suzy. Legal, né? Se o teu peso é mg, a massa nada mais é do que o peso por g, né? Pode ser. Isso aí pode ser uma definição matemática, tá? Que está baseada no conceito de força, né? Peso aqui é uma. Mas a definição de massa mesmo é que a massa é uma propriedade da matéria, é uma propriedade intrínseca da matéria, ou seja, tudo que é matéria tem massa, né? Que é uma medida quantitativa da inércia de um corpo. E a inércia nada mais é do que a resistência do corpo ao movimento. A gente vai ver isso mais para frente, vamos falar de primeira lei. Mas a massa é uma forma de tentar quantificar a inércia de um corpo, que é a tendência de resistir ao movimento, ou à variação do movimento. Isso é massa. As unidades de massa, né? Coloquei algumas aqui, o grama. Um grama que é um milésimo de quilograma, né? Tá? E uma tonelada, que são 1.000 quilos, são algumas unidades de massa. E aqui eu coloquei um exemplo, né, do que é um quilograma padrão. Não sei se vocês sabem isso, mas para medir as coisas, tem que ter toda uma padronização, né? Tipo, pô, sei lá, eu, Gabriel, peso 65 quilos. Mas o que é 1 quilo, cara? Como é que você define 1 quilo? A gente às vezes não pensa, mas o que é 1 quilo, sabe? Quem definiu o que é 1 quilo? Na realidade, é definido através do sistema internacional, né? Que você tem esse cilindro aqui, né? Cilindrinho aqui, ó, de platina e irídio, né? Que fica em Sèvres, eu acho que é na Suíça.
na França, né? Sèvres, na França, né? E lá podia ficar armazenado e pesaram esse cara aqui e falaram, pô, isso aqui é 1 quilo. Então tudo que for 1 quilo eu vou comparar com esse cara aqui. Tá? Então essa é a base daí. Tem que ter 1 quilograma padrão e todas as outras coisas são múltiplos desse quilograma. Beleza. Mas para vocês, coloquei aqui uma foto do nosso querido Arnold Schwarzenegger, né, para ilustrar. Falando de força, né? Para vocês, o que é força? Pessoal? O que é força? Como é que vocês definem força? Complicou. Mas é tipo um impulso? Tá no caminho certo. Tá no caminho certo, né? Eu coloquei a foto de um cara forte aqui, né? Porque geralmente a gente, quando pensa em força, a gente pensa o quê? Em esforço. Pode pensar em esforço muscular, né? Tá? Também, como a Aline falou, impulso, né? Tá? Mas força, que delícia esse nome. O cara é o classic padrão, né? Tirando para o classic padrão. Sem dúvida, físico brabo. Mas a formiguinha que consegue levantar tantas vezes o seu peso, né? É uma força surpreendente. Mas vamos começar definindo meu sonho ser uma formiga. Vamos começar definindo a força, como que a gente tinha falado. Inicialmente, vamos falar que força é a grandeza vetorial, é um vetor, né? Ou seja, tem a força, ela tem módulo, direção, né? E sentido. Então, ela tem um valor, ela tem uma direção para a qual ela aponta e ela vai no sentido positivo ou negativo. Ela é um vetor, a força é um vetor e é a causa do movimento. Por enquanto, vamos falar disso. Vamos falar um pouco de história, então, pessoal. De onde que vem esse conceito de dinâmica, né, de força? Como é que ele teve sua origem? Então, o início ali a gente consegue identificar que a elaboração de uma teoria que explicasse esses movimentos foi feita com o nosso querido grande filósofo aqui, né, o Aristóteles, que fez uma teoria, né, que foi utilizada ali até a Idade Média para descrever, explicar o movimento. E para ele, né, o movimento ia ocorrer apenas se você sempre tivesse uma força atuando. Tipo, se eu tenho uma bola aqui, uma bolinha aqui girando, né, por exemplo, para ele, sempre ia ter que ter uma força atuando aqui para fazer a bolinha girar. Mas a gente sabe que não é bem assim. Tá? E foi depois, né, com o nosso Galileu Galilei, e ele foi fazendo experimentos ali, testes, né? Ele verificou o seguinte: na realidade, os corpos
tem uma tendência natural de quando você não tem uma força, ou eles ficam em repouso, ou eles ficam parados, ou eles ficam em movimento retilíneo uniforme, né? Então, o Galileu verificou experimentalmente que o movimento pode ocorrer mesmo sem ter uma força atuando, tá? Mas será que pode realmente haver movimento na força? O que a gente pode averiguar isso? Então, imagina que esse pequeno experimento. Eu tenho um disco aqui de metal e eu quero fazer ele deslizar por essa mesa. Eu vou medir a distância que ele vai deslizar. Então, primeiro, eu coloco ele para deslizar e ele anda, ele desliza essa distância inicial, vou chamar de D, assim. Só que depois eu pego essa mesa e vou dar uma polida nela, vou deixar ela bem mais lisa, bem mais lisa, e aí vou fazer o mesmo experimento. Eu vi que essa distância aumentou, vou chamar de D não, D2. Agora imagina, não sei se vocês já brincaram naqueles jogos de hóquei mesa, sabe? Que você tem vários buraquinhos assim que fica saindo ar, e aí a tua. Quando você bate no disco, ele vai lá. Fica, né? Toda hora, toda a vida ali, andando ali, sabe? Então, imagine que você faça isso com a tua mesinha que você está verificando, né? Aí ele vai dar uma distância de D3 muito maior, né? Então, o que isso quer dizer? Quando eu diminuo, o que está fazendo o disco parar, na realidade é o atrito. Então, quando eu diminuo o atrito cada vez mais, a tendência é que o movimento dele nunca pare. Ele iria para sempre com um movimento uniforme. Isso é uma forma da gente inferir, da gente pensar nesse conceito que eu estou falando, né? Isso, fica voando rapidão na mesa. Por quê? Porque o atrito é muito pequeno, né? Tá? Então, essa é a ideia. Se não houvesse atrito, o movimento uniforme nunca ia ter seu fim, tá? E agora vamos falar de nosso maior de todos os tempos da física. Mas deu para entender, né, pessoal? Tá dando para entender o que eu estou falando? Estão pegando bem, né, os conceitos aí? Beleza. Então, vamos falar de Newton aqui, né? Cara fenomenal aí. Ele nasceu em Worcester, na Inglaterra, foi educado em Cambridge, considerado um aluno excelente aplicado. Então, durante a Grande Peste, né, de 1634 até 66, a peste bubônica, tudo estava fechado. Foi tipo um lockdown mesmo, teve na pandemia. Mas o Newton teve a brilhante ideia de, pô, tô trancado aqui, né? Acho que eu vou fazer um pouco de ciência aqui. E simplesmente o cara fez coisas absurdas, como tanto em matemática quanto em física, né? Então, ele fez o teorema do binômio, que todo mundo já estudou o binômio de Newton. Eu fui pintar o cabelo no lockdown e jogar mais. Exatamente. Enquanto alguns no lockdown, tipo, sei lá, eu fui fazer o quê? Maratonar o Chaves, sabe, na época. Né? Fui ver Chaves ali no YouTube. O cara foi descobrir coisas absurdas científicas. Então, ele descobriu o teorema do binômio, o cálculo diferencial, né? Cálculo diferencial, pessoal, para quem, não sei se alguém já estudou um pouco sobre, basicamente é a base de muita coisa na nossa ciência hoje em dia, sabe? Praticamente tudo nas ciências exatas tem o cálculo diferencial, né, e integral como base. E não só isso, ele fez também descobertas em óptica e mecânica.
Então, tudo isso no lockdown. Considerando todas as temporadas de Grey's Anatomy. Exatamente. Acho que como ele não tinha Netflix para assistir, né, não tinha internet, acho que a mente dele ficou mais produtiva no sentido científico também. Então, ele também foi presidente da Sociedade Real, chefe da Casa da Moeda da Inglaterra, ajudando na reorganização monetária de seu país. Aceitou e desenvolveu as ideias de Galileu em sua obra Princípios de Matemática e Filosofia Natural e enunciou as três leis fundamentais do movimento, conhecidas hoje como leis de Newton. Sobre elas se estrutura a dinâmica. A primeira lei de Newton é uma confirmação dos estudos realizados por Galileu. É aquilo que eu estou falando. Galileu pensou que, pô, a tendência é que o corpo continue em movimento sempre, se você não tiver atrito. E o Newton pegou e falou: caramba, como é que eu posso descrever melhor isso? Até mesmo matematicamente. Então, essa foi a ideia. Vamos começar falando da primeira lei de Newton, né? Vamos começar vendo essa tirinha aqui. Então, o cara não odeio aprender física no ônibus, principalmente nessa, né? Então, quando o ônibus acelera, todo mundo cai em cima ali cai pro final ali, né? Alguém, alguém já passou por isso no ônibus aí? Levar um solavanco aí? É, sofrimento de pobre, exatamente. Então, mas isso nada mais é do que por causa da inércia. Então, a primeira lei, ela é exatamente sobre isso. Um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa resultante atue sobre ele. Tá? Então, quando o ônibus dá uma acelerada, né? Imagina, o ônibus estava parado e o medo de cair em cima de outra pessoa. Realmente, eu já caí em cima de uma pessoa. Mano. A pessoa me xingou até não poder mais. mas, mas, mas foi bem. Eu tô rindo, mas na hora foi bem vergonhoso ali. É porque eu tava segurando naqueles cabos de. Tava aqui, né? Segurando. Aqueles cabos ali do ônibus lá, né? Aquelas barras. Aí o ônibus deu uma freada, eu rotacionei assim pra cá. Só que aqui tinha uma pessoa sentada, sabe? Aí eu basicamente barrei com mochila, né? Tava com mochila aqui, com tudo em cima da pessoa. Então, desde esse momento, né? Eu sempre seguro também na barra de cima aqui, né? Para não acontecer essa rotação aqui. Então, realmente, eu aprendi física no ônibus nesse dia, né? Não adianta você só travar um grau de liberdade aqui. Tipo, eu tô segurando aqui, eu não tô totalmente travado, mas só se eu segurar no outro que eu vou ficar travado. Então, isso é o estudo de física no ônibus. Então, qual que é a ideia, né, da primeira lei de Newton? Um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa resultante atue sobre ele, né? Então, pô, a pessoa tá parada aqui no ônibus, né? Tem até um desenho. Ah, não coloquei outro desenho. A pessoa tá parada no ônibus em repouso. Se você acelerar muito rápido, do nada, todo mundo vai tender a cair, né? Ir pro lado de lá, sabe? Por causa da inércia. Porque a tendência é que você fique parado. Então você tem esse solavanco, sabe? Então tá. Alguns exemplos, né? Por exemplo, essa imagem aqui, o cavalo, quando o cara é arremessado do cavalo. O cavalo para abruptamente. Tá? O movimento para abruptamente, o cara é lançado, né? Para lá. E também o carro, né?
a tendência é que na curva o carro saia pela tangente, se ele não tiver os pneus ali, né, no esterçamento correto, se os pneus virarem, né, e a velocidade também tem que controlar. Se não fizer isso, por inércia ele vai fazer o quê? Vai cair no barranco, se lascar tudo, tá? Então é assim que a gente enxerga a inércia. Beleza, pessoal? Deu para entender? Deu para relembrar a inércia aí? Pegaram aí? Beleza. Então, vamos falar agora da segunda lei de Newton, né? Que é o princípio fundamental da dinâmica. Fala o seguinte: a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Por que é o princípio fundamental? Né? Por que é o princípio fundamental da dinâmica? Porque ele descreve exatamente o conceito de força. A força é a causa do movimento. Pô, então como é que eu defino a força? Nojo desse assunto. Pô, esse assunto é super legal. Meu objetivo é fazer vocês acharem esse assunto mais legal a partir de agora. Se eu conseguir, vou estar satisfeito. Mas é porque isso é a base de toda. As leis de Newton são a base da engenharia, de várias coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Então é bem. Tem um impacto muito grande na sociedade humana. Então, pô, o que eu estou dizendo? A força é o produto da massa pela aceleração. Eu estou definindo aqui. Isso, na realidade, é uma definição um pouco simplificada. Né? O Newton usou o cálculo para definir que a força é uma variação no teu momento linear ali, mas se um dia for estudar isso mais profundamente, saibam disso, que na verdade não é só massa vezes aceleração. Mas, se a tua massa não varia, né, tá? Você pode pensar dessa forma que significa que a força resultante produz uma aceleração com a mesma direção e mesmo sentido da força resultante. E suas intensidades são proporcionais. Ou seja, se tem um bloco e eu empurro ele para cá, com a força F, a tendência é que ele se mova também para cá, com aceleração A de mesmo sentido. Agora, depende da massa dele. Se ele for mais pesado, vamos supor que eu tenha dois blocos e aplique a mesma força, né? Esse aqui é um Mzinho, eu tenho um para aplicar um grandão aqui. É Mzão e aplico a mesma força. A aceleração dele, A1 e A2. A aceleração 2 é menor que a de 1. Por quê? Porque a massa é maior, né? Na realidade, a sua inércia é maior. Tá dando para pegar, pessoal? Essa ideia aqui? Se aumentar a massa, né? E aplicar a mesma força, a tua aceleração vai ser menor. É bom ter essa intuição, tá? E a unidade da força é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Quilograma é a unidade de massa, tá? E metro por segundo ao quadrado de aceleração. E isso é chamado de Newton, em homenagem ao próprio. Então vamos pensar em alguns exemplos aqui. Vamos só escrever como é que ficaria a segunda lei de Newton para esses casos. Vamos para o primeiro caso aqui. Então eu tenho uma bolinha, é,
E ela está com a força F1 para a direita, F2 para a esquerda, tá? Sendo que a F2 é menor, ela tem massa M. Então, como é que fica a segunda lei de Newton, né? Eu tenho que fazer a soma. A força resultante nada mais é do que a soma. Então, força resultante é igual a F1 menos F2, que é a massa vezes a aceleração. Tá? Caso é assim. Tá bom, pessoal. E agora, como é que fica aqui? Quem sabe a resposta desse aqui? Como é que é F1 mais A? Não entendi se mais A é menos F2. Então, não, vamos com calma. Deixa eu ver. Tentem mais. Deixa eu ver, eu quero que mais pessoas tentem. Pensem um pouco. Como é que eu. Ó, lembra, a força resultante é um somatório de força. Como é que eu vou somar essas? Ah, gostei da ideia da Nana aqui, porque F2 e 3 são iguais. É, ela olhou bem pela proporção aqui, é legal. Soma as que estão do mesmo lado e tira do outro. F2 mais F3 menos F1. Isso, né? Também está correto. A ideia do contra aqui é se você falar que o positivo é para cá, né? Vamos supor que o x seja para cá, vai ser F2 mais F3 menos F1. Considerando que a gente vai. Como visualmente o F1 é maior que o F2 e F3, a gente vai escrever que o resultante vai ser F1, não está tudo em X, né? Acabou tudo. Menos o F2. Você pode fazer assim, menos F2 mais F3. Como elas estão no mesmo sentido, elas se somam, mas elas estão no sentido contrário da F1. Então, tem que tirar elas do F1 e subtrair elas do F1. É o que a Suzy falou. Somas que estão do mesmo lado. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Então, vai ficar aqui. Força resultante é F1 menos F2. Esse menos vai, né? Ele está fora do parênteses. Menos F2 menos F3. Aí menos com mais. E isso é igual a massa. Tá bom? E esse tem um último caso também, que é esse aqui. Como é que a gente. Tá, antes disso, vocês entenderam aqui, pessoal, isso que eu fiz aqui? Todo mundo entendeu? Beleza. Não entendeu, mas nem todo mundo entendeu aí? Pegou? Então tem que somar, né, os vetores, tá? Agora, vamos supor que os vetores estejam perpendiculares, né? Como é que a gente vai somar? E aí? Quem é que me dá uma ideia de como que eu somo esses vetores? Exatamente. Então, se as forças estão F1, opa, está muito apertado.
perpendiculares em si, a força resultante vai ficar bem nesse meio delas. Então vai formar um triângulo retângulo. Você pode projetar o F1 ali, está projetado aqui, aí o ângulo de 90 graus também está aqui. Aqui no meio a nossa força resultante, né? Não sei se vocês lembram da regra do paralelogramo, né? Que vai ficar bem no meio das duas aqui. Logo, a força resultante ao quadrado igual a soma das duas ao quadrado. Logo, força resultante é a raiz de f quadrado 1 mais f quadrado 2, parciais para o outro lado. E isso é igual a massa vezes aceleração. Pessoal, deu para pegar isso aqui? Para entender que eu apliquei Pitágoras aqui? É o teorema de Pitágoras, né? Se eu tenho um ângulo de 90 graus. Existe um lema das ciências exatas que é sempre que tem um ângulo de 90 graus, deve dar. Em algum momento tu vai ter que usar Pitágoras, sabe? Eu tinha um amigo lá na faculdade que ele era muito inteligente, assim. Ele sabia muito bem fazer questões. Foi uma questão que ele encontrou um triângulo retângulo do nada e fez o Pitágoras lá. Falei, pô, cara, mas como é que você encontrou o triângulo retângulo? Ele, pô, cara, mas tudo tem triângulo retângulo. Então, enfim, como, sei lá, não é exatamente tudo, mas a ideia é que sempre que tem ângulos 90 graus, vocês vão pensar, ou pelo menos lembrar, Pitágoras. Se não tem, a gente inventa. Basicamente. É... Enfim. Pessoal, já deu uma hora de aula aqui. Eu tenho mais coisa para falar, mas vocês querem continuar ou deixar para próxima aula? A gente acabou demorando mais para resolver a questão, né? O que vocês preferem fazer? O quê? Tá tranquilo que tipo continuar ou ir para a próxima? Então vamos continuar. Eu vou dar só uma pausazinha de uns minutinhos, tá? A segunda lei, sempre isso. Força resultante é a soma das forças e do outro lado é massa vezes aceleração. E a gente vai ver que isso é muito aplicável. Mas é, antes de falar da terceira lei, tem o peso. Por exemplo, o peso, que no começo da aula, acho que foi a Suzy que falou foi quem aqui? Isso, foi a Suzy? Falou que o peso que a massa, né? É o peso dividido por G, né? Por quê? Porque o peso é uma força. Tá? O peso nada mais é do que a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo, né? Então, por exemplo, se tem uma bolinha caindo aqui na Terra, imagina isso aqui fosse em escala real, né? Seria quase a Lua caindo na Terra, né? Ia destruir tudo, mas enfim. É, essa bolinha caindo na Terra, ela está com a velocidade dela mudando, né? Ela está sendo puxada a Terra pela gravidade.
falta força-peso. Porque a força, repare, a força gera aceleração, e a aceleração gera o quê? Variação na velocidade, né? Todo mundo lembra aí que a aceleração média é o ΔV sobre ΔT, né? Tá? Então essa é a ideia, beleza? Então, o peso é uma força, né, que é dado pela massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Depois a gente vai entrar mais detalhes de onde que vem essa aceleração da gravidade, né, próximas aulas. Então, é a força da atração que a Terra exerce sobre ele, não o peso, e é mg. Beleza. Vamos fazer uma questão aqui. Uma partícula de massa 0,5 kg realiza um movimento retilíneo uniformemente variável. Num percurso de 4 metros, a velocidade varia de 3 a 5 metros por segundo. Qual é o módulo da força resultante que é sobre a partícula? Então, eu tenho uma partícula aqui, ó. Mas a partícula está no ponto. Aqui ela vai se deslocar até o ponto B. E no A, ela estava com velocidade A 3 metros por segundo. E no B, velocidade em B é 5 metros por segundo. E a distância percorrida foi 4 metros. A distância aqui, né, 4 metros. Tá? Então, ele pergunta qual é a força resultante. Ele quer a força. Essa força, que é massa, força resultante, né? Que é a massa da aceleração, e é o que ele quer descobrir. Então, quem é que tem uma ideia de como começa essa questão? O que eu preciso encontrar primeiro? Quem é se arrisca a dizer? Isso. Você precisa da aceleração. E de onde? Ó, ele deu uma dica pra gente. É um movimento retilíneo uniformemente variado. Qual a equação que eu posso usar aqui para achar a aceleração? Vovó tirou. Quis dizer V igual a V0 mais AT? Se eu fosse usar o vovô atirou, ou o vô e vó ainda tentam, eu precisaria ter o tempo, né? Então a gente não conhece o tempo ainda. Se eu não tenho tempo, então eu não posso usar o vovô atirou. Então a Torricelli. Exatamente. Vai usar a Torricelli, que pode ser memorizada como vovó ao quadrado, vovô ao quadrado mais duas amigas dele, que estão jogando um carteado. Nada de. Então, aplicando. É que eu tinha um professor de física muito bom, um professor de física do ensino médio, né? Que ele ficava, sempre falava essas coisas para lembrar. Eu nunca vou. Pô, é o cara que basicamente me fez gostar de física.
Então eu sempre faço essas piadas em homenagem. Então, como que a gente acha a aceleração? A gente vai ter que isolar ela aqui. Ó. Vamos passar o v0 ao quadrado para todo lado. F quadrado menos V. Logo, aceleração é igual a v ao quadrado menos v quadrado zero sobre 2 vezes a distância. Beleza. Então quase aquela canção do Tim Maia aqui, né? Que beleza. Então, é muito tranquilo de achar isso aqui, né? Porque, meu pai, que a sua aceleração é o v quadrado f, que é 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, sobre 2d, que é 2 vezes 4, que é igual a 25 menos 9 sobre 8, né? Isso aqui é o famoso 16, né? Ah, 16 sobre 8, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Isto é a nossa aceleração. E tendo a aceleração, eu tenho a força. Né? A massa é de meio quilo, então a força resultante é 0,5 vezes a aceleração, que é 2, logo a força é 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, assim que a gente calcula a força. Vocês pegaram passo a passo aí, pessoal? Deu para pegar o passo a passo? Beleza. É, todo mundo aí? Tá bom. Então, essa aqui é bem tranquila, né? É mais da aplicação de forma. Mas isso é muito recorrente. No ensino médio, questões de Enem, muitas vezes vai cair em coisas que pegam os conceitos básicos e replicam. Às vezes tem que aplicar mais de um conceito na mesma questão, mas a ideia se repete muito, então, do movimento retilíneo uniforme, movimento uniforme, tá? Então, tentem entender, mentalizar bem essas coisas. Tentem deixar mais fluido. Leiam um livro, sabe? Leiam um livro de física, façam as questões e revisam passo a passo, que aí vai ficando mais natural, tá? Então vamos. Aqui é só mostrando a solução, né? Primeiro aplica a Torricelli, depois a segunda lei, então vai dar realmente 1 Newton. Coloquei a unidade aqui e viajei completamente. Coloquei metro por segundo ao quadrado aqui. Eu tinha calculado a força por massa, né? Força sobre massa é aceleração. Por isso que estava aqui. Mas a força é em mil. Então, beleza. Opa. Vamos falar agora da terceira lei de Newton. Então, olha essa cena aqui, né? Desse cara, desse belo lugar, né, ensolarado, devia estar fazendo uma pescaria aqui, e aí ele vai pular do barco dele. Né? E aí, quando ele pula do barco para borda desse lago aqui, esse leito aqui, ele empurra o barco
para trás. Consequentemente, quando ele empurra o barco para trás, ele é empurrado para frente também, né? Tá? Então, isso é o princípio da ação e reação. Quando a pessoa salta do barco para a margem, o barco movimenta-se em sentido oposto, de acordo com o princípio da reação. Tá? Então, colocando em termos mais equacionados aqui, né, e escrevendo melhor, toda vez que um corpo A exerce uma força no corpo B, este também exerce uma força em A, FB, tal que essas forças têm a mesma intensidade, ou seja, o corpo B faz uma força no A. Vamos supor que o B empurra o A para cá. Essa é a força do B. E o A, consequentemente, o A vai empurrar o B também. E essas forças são de mesma intensidade, mesmo módulo, na mesma direção, ou seja, estão nessa mesma direção aqui, e em sentidos opostos, né? Se eu empurro o A para a esquerda, o A vai me empurrar para a direita. E tem a mesma natureza, sendo ambas de campo ou ambas de contato. Aqui ele está falando do tipo de força, né? Que na física a gente pode ter forças de contato ou forças de campo. Tipo, esse cara empurrando o barco. O pé dele encostou no barco e empurrou. É uma força de contato. Agora, a Terra atraindo uma massa para cair nela é uma força de campo, porque você tem um campo gravitacional. A Terra não tem que encostar no corpo para fazer a força. Essa é a ideia de uma força de campo, tá? Deu para pegar aí, pessoal? Tá dando para entender? Beleza. E isso às vezes pode cair no Enem também, que são de força de campo, força de contato, então tentem lembrar um pouco aí, tá? Então, alguns exemplos a mais aqui, né? Ao ejetar os gases em combustão no sentido, a nave movimenta-se em sentido oposto, o que se explica pelo princípio da ação e reação, ou seja, os combustíveis são expelidos aqui pelo seu esse ponto de propulsão aqui, né? E aí empurra, expele para cá o combustível, então o jato vai para o outro lado. Isso aqui numa velocidade, muitas vezes, ultrassônica, né? Tem toda uma questão de escoamento aqui, etc. É bem complexo, mas a ideia ainda é básica, no princípio da ação e reação. Os combustíveis são expelidos para lá e a nave vai para o outro lado, em sentido oposto e mesma intensidade da força e na mesma direção. E, por exemplo, esse pobre cara aqui, né, que levou uma bolada aqui no rosto, ao receber a bolada, o rosto do jogador também exerce uma força de reação sobre a bola, dá um impacto aqui, né? Tem um impacto, tá meio distribuído aqui, e ele também vai fazer. Mas a bola não vai sentir a dor que o cara sentiu. Uma pena. Então, para encerrar aqui, na verdade, eu acho que eu tenho essa questão e mais uma. Tem mais duas questões. Vamos fazer uma questão aqui, agora ilustrando a ideia que a gente está falando. Dois blocos A e B de massa relativamente iguais a 2 e 3 kg são apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Uma força horizontal F de intensidade constante F igual a 10 é aplicada no bloco A. Determinar a aceleração e a intensidade da força que A aplica em B. Então,
Vamos pensar um pouco na segunda, na terceira lei de Newton. A força está aplicada aqui no bloco A. Agora a gente vai fazer o que é chamado um diagrama de corpo livre, tá? A terceira lei de Newton, ela permite que a gente faça diagramas de corpo livre dos nossos corpos que estamos analisando. A gente pega esse corpo A aqui e isola ele para ver as forças que estão atuando. Então, tem a força F. Mas o A empurra o B, aqui né, no contato. Como o A empurra o B empurra o A também. Tá? Então, você tem uma força de reação em A. Aqui que eu vou chamar de Fzinho. Fzinho. E para o B, né? Quando o B empurra o A com Fzinho, o A empurra o B também com Fzinho. Então, esses são os nossos diagramas aqui. E a gente sabe o seguinte: para os dois corpos, liguei meu PC aqui para ele. Ah, tinha dado um zoom absurdo aqui do nada. Então, vamos escrever a segunda lei de Newton para os dois. Então, para o ar, ó, a gente vai ter a força F menos a Fzinha é a massa do ar vezes a aceleração. E para o B, eu vou ter só Fzinha. No B você não tem mais força, né? Só Fzinha. Esse F não está pequeno. Fzinho é a massa do B da aceleração. Como eles estão em conjunto, a aceleração que os dois adquirem é a mesma, tá? Tecnologia do. E aí, olha que eu não tenho tanta idade assim. O que a gente pode fazer aqui? Quem é que tem uma ideia aí do que eu posso fazer? Já dei até uma dica aqui. O que eu posso fazer com essas duas equações? Vou chamar de equação 1 aqui, equação 2. O que podemos fazer? Somar. Isso aqui é um sisteminha, né? Tá? Eu tenho duas equações e algumas incógnitas aqui. Eu posso fazer um sisteminha. Então, somando 1 e 2, tá? Com esse 1 aqui ficou horrível. Então, F mais ninguém, né? Porque não tem nenhum F do lado, e menos F menos Fzinho mais Fzinho vai dar zero. F mais zero igual a MA vezes A mais MB vezes A. Logo o F. Aí você coloca o A em evidência aqui, né? É o MA mais MB
aceleração. Isto é a nossa força. Agora a aceleração, o que eles deram? Ah, ele deu Fzão. Tá. Então a gente vai ter que achar o A. O A é o F sobre MA mais M. O F é 10, o MA é 2 e o MB é 3. Então, 10 sobre 2 mais 3 igual a 10 sobre 5, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui é a nossa aceleração. Então, essa é a aceleração adquirida pelo conjunto, então já foi o item A. Agora ele pergunta, a intensidade da força que o A aplica em B. Então, na realidade, ó, qual é a força que o A aplica em B? É o Fzinho, tá? Quer saber o Fzinho. E qual é o Fzinho? A gente tem a equação aqui. Fzinho é massa do B vezes A. B. O Fzinho que é 3 na massa do B vezes 2 metros quadrados, que é igual a 6 newton. Então, a força que o A aplica no B é de 6 newton. Então, repare que com isso a gente pode calcular, por exemplo, a força. Enfim, na verdade não é isso que eu ia dizer. É que está tudo fazendo sentido, né? Porque essa força aqui é a força que é transmitida para o B. Repare que eu empurro o A com uma força Fzão. Mas como o A tem massa, ele não vai transmitir toda a força para o B, ele vai transmitir só o Fzinho, tá? Que vai depender das massas deles e da força que eu apliquei inicialmente. Tá bom? Então, deu para entender o que eu estou esperando aqui. Tem algo que posso olhar para saber qual força soma e qual subtrai? Eu confundo as vezes. Tem, tipo. Então, como é que eu faço para pensar nisso? Então, imagina, por exemplo, nessa questão aqui, o movimento, a força ajuda a gente a pensar em qual direção o movimento ocorre. As questões, elas sempre nos dão uma pista do sentido que acham melhor a gente adotar. Nesse caso, pô, ele tá tudo indo para a direita. Então, o A empurra, ó, o F é aplicado em A. Aí o A empurra o B, tá? No mesmo sentido. A força que o A faz em B é no mesmo sentido da força aplicada, tá? Agora, aí você vai pensar na reação. A reação a essa força aqui tem que ser na mesma direção, igual e em sentido contrário. O tamanho tem que ser parecido também. Então, é mais ou menos esse o jeito que eu uso para pensar, sabe? Não tem, tipo, uma coisa sempre pronta, mas tem sempre uma coisa mais plausível, sabe? Deu para entender ou não? Não sei se você está pegando o que eu estou querendo dizer. É isso que você está perguntando?
Respondi. Tá bom. Beleza. Então, e com a prática também? Com a prática você entende também. Não, de nada. Pode ficar à vontade de perguntar. Então, aqui é a sua resposta, né? Que deu 6 newtons e 2 newtons. Agora vamos fazer a última questão aqui para encerrar. Eu quis trazer essa questão porque eu achei muito inusitado, né? O cara começa com uma tirinha e coloca uma parada meio absurda depois. Isso que eu achei maneiro. Então tá o nosso Calvin aqui, começa, sei lá, flutuar, né? Embora eu não pude ler a lição de casa porque meus pais esqueceram de pagar a conta da gravidade. Ele estava lendo, né? A gravidade foi desligada e aí não deu para ler, né? Então, dito isso, os caras colocam a questão. É o seguinte: imagine que o Calvin e sua cama estivessem a céu aberto em repouso sobre um ponto P do equador terrestre. No momento que a gravidade foi desligada por falta de pagamento de conta. Então, eles estão aqui, né? O Calvin está aqui. E a Terra está girando para cá. Aí desligou a gravidade. A gravidade é o que estava fazendo o Calvin ficar grudado aqui. Tendo em vista que o ponto P, linha, corresponde ao ponto P horas mais tarde, e supondo que nenhuma outra força atuasse sobre o garoto após desligar a gravidade, o desenho que melhor representa a posição de Calvin no instante considerado é. Aí tem os desenhos aqui. Vocês entenderam essa questão? O que eles estão perguntando aqui? É a criatividade, é absurda. Mas está perguntando onde ele vai estar depois de ficar sem energia. Exatamente. Para onde vai o Mano Calvin? Isso aí. Tipo, pô, porque a Terra estava girando para cá. Então, se eu desligar a gravidade, que é o que mantém ele colado, onde é que ele vai parar? Né? E aí, qual horas depois? Né? Imagina que a gravidade foi desligada e ele ficou lá, igual ele está aqui. Né? Foi nessa direção que foi embora. Né? Então, qual alternativa vocês acham que é? Pensem na. Para mim, tem quatro iguais. Hum, é. A primeira fala que ele foi parar aqui no A ou E. Hum, então tá, pensem na inércia, tá? Pensem na inércia, onde ele estava preso aqui pela gravidade. A Terra estava girando. A Terra estava girando para cá. Se eu não prendo mais ele aqui, onde é que ele vai parar quando eu soltar? É como se fosse uma cordinha aqui que prendesse a bolinha girando, né? Se eu cortar isso aqui, né? O que vai acontecer? Ele vai pro lado, né? Ele vai ser jogado lá para casa do caramba, né? Isso. Então, qual é a alternativa certa aqui? É a D. Não, não é a D. Porque ele está colado ainda, né? É C, pô. Né? Aqui, o Calvin é o ponto C. Ó, por que não é a D? Porque o Calvin não está mais preso à Terra. Ele soltou aqui, e como a Terra estava girando, esse movimento de rotação aqui pela inércia jogou ele lá para o lado de lá, né? Horas depois ele estava lá, tá longe, tá? Então ele foi arremessado, né? Por conta disso, pobre do Calvin. E por isso não conseguiu
fazer o dever de casa. Então, aqui é a letra C. Então, não sei se deu para pegar a ideia aqui, é pensar na inércia, tá? Do nada eu mudei. É porque ele vai manter o movimento da Terra? É, exatamente. Ele estava no, a Terra estava girando com um movimento praticamente uniforme, um movimento circular uniforme. Se você corta essa gravidade, você não tem mais a força que prende o Calvin aqui, tá? Então, por inércia, a tendência é que ele continue na direção do movimento, que era uma direção tangencial, né? Tipo orbitando, quase uma órbita. Mas agora é que na órbita você ainda é preso ao planeta pela gravidade. Aqui não, aqui ele foi realmente arremessado, aqui ele foi-se embora aqui, né? E a velocidade do Calvin linear aqui era nessa direção. Quem é que lembra do movimento circular uniforme aí, né? Tinha a aceleração centrípeta, né? E a velocidade aqui, lembram? Todo mundo está lembrado aqui? Deu para entender isso? É, beleza, beleza. Então, essa é a ideia dessa questão. Uma questão conceitual é legal para vocês pegarem o raciocínio físico da. Então, pessoal, eu